Hoje eu quero trazer para vocês 5 ideias mega aleatórias que vocês podem acrescentar, implantar na sua campanha agora mesmo que a campanha esteja em andamento. São coisas mega aleatórias, mas eu sinto que elas podem dar uma reviravolta dentro daquilo que está acontecendo. A primeira das coisas que eu trago aqui é o não conte. Traga algo para os jogadores descobrirem, mas que eles não sabem como vão resolver. Tá, peraí que eu falei de forma muito esquisita. Traz um inimigo que não pode ser derrotado. Traz uma porta que não pode ser aberta. Uma arma que não pode ser usada. E não conta como eles podem fazer isso. Um dos exemplos que eu posso dar para vocês é que eu coloquei um inimigo e ele se transformou em zumbi e ele era literalmente imortal, exceto se um dos jogadores, qualquer que fosse, falasse para ele que ele estava morto. Então era uma coisa para ser solucionada no roleplay. Dessa forma vocês conseguem trazer um mistério para os jogadores debaterem, ao mesmo tempo que fazem com que eles realmente tentem decidir como resolver alguma coisa. Pode ser uma porta que eles não sabem que tá com eles já, e aí é muito importante que seja possível resolver isso, né? Uma porta que já tá com eles a chave, só que eles não sabem que a chave na verdade é o pergaminho que tem que encostar na parede. Ou eles não sabem, por exemplo, que tem que falar pra porta, abra a porta, ou algo assim. Dessa forma os jogadores vão quebrar a cabeça. E também outra coisa que é importante, hein? Não tranca a história com isso, permita que essa coisa consiga seguir com eles. Seja um item que eles possam carregar, ou mesmo em uma cidade que eles não podem sair agora, num refúgio, alguma coisa assim, em que tem outras coisas acontecendo, tem esse algo que vocês vão deixar como um mistério para ele. A segunda coisa, eu tenho que ler meu papel aqui, é o implante de memórias. Imagine a seguinte situação. O grupo parou numa estalagem, bebeu, comemorou, brigou na noite passada, e agora eles estão 3 dos 4 membros do grupo sentados na mesa da taverna, comendo alguma coisa. Enquanto eles estão comendo ali, se perguntando onde anda o bárbaro que não apareceu por de jejum, coisa que ele faz com muita felicidade, o bárbaro entra na taverna vindo da rua. Eles perguntam, tá, mas onde é que tu andava? O bárbaro não lembra. Agora cabe a ti, como mestre, acrescentar uma noite na vida desse bárbaro que ele simplesmente não lembra. Isso pode não somente ser uma puxada para, sei lá, um novo inimigo que domina mentes, ou alguma coisa que tá controlando as pessoas, ou mesmo pra alguma pessoa da taverna ali que acrescentou algo na bebida do bárbaro na noite passada, como também pode ser aí pode ser um novo vilão, pode ser um vilão de início de campanha, tem muitas possibilidades, ou pode ser simplesmente uma memória do bárbaro que ele apagou de alguma forma, como por exemplo de ele tendo ido buscar alguma coisa. Tu pode inclusive acrescentar um item dentro da bolsa dele e unir com a ideia inicial de não contar o que é e fazer com que esse item não seja utilizável, sei lá, uma lanterna, uma lâmpada, um saquinho que ele não consegue abrir, um baúzinho pequenininho que ele não tem a chave ou algo assim. Com isso vai gerar um mistério interessante. A terceira ideia é um poder revelado. Eu acho que muitos dos mestres de RPG têm um certo receio de entregar poder para os jogadores, e eu até entendo porque fica chato depois de um dado momento se os jogadores estão muito poderosos. Mas e que tal se, de alguma forma, algo acontece com algum personagem e ele nem mesmo sabe que aquele poder é dele? O telefone sempre tocando. Então, dá um poderzinho novo aí pro bárbaro, pro guerreiro, pro ladino, pro bardo, e não explica que o poder é dele nem mesmo o que faz. Pode ser, sei lá, transformar algo em pó, pode ser reconstruir algo, uma coisa que tá quebrada se constrói. Um poder que não necessariamente vai fazer com que eles derrotem o boss logo em seguida, mas que vai deixar ele curioso. E esse poder pode ter até níveis, né? Uma escala de poder que ele pode ir adquirindo. E talvez dar esse poder pro cara mais chorão da mesa, que mais quer XP e tal. Entrega pra ele, toma um poder aí. Tu quer poder? Toma um, mas tu não vai saber usar, porque tu não sabe o que ele faz. Eu acho que dá uma intriga bem interessante. Esse aqui é um clássico dos clássicos. Pega o NPC mais amado, aquele NPC que todo mundo gosta e faz ele trair o grupo.
Essa é muito fácil, muito usada, né, como um todo, mas tu não pode simplesmente colocar o NPC hoje e já deixar que ele trai o grupo. Não, faz esse cara ganhar confiança, faz esse cara levar eles para uma armadilha, faz com que de fato esse NPC engane os jogadores. Não permita que os jogadores fiquem desconfiando dele. Claro, quando os NPCs chegam é muito comum que os jogadores desconfiem porque o NPC acabou de chegar, mas deixa passar um tempinho, deixa maturar a ideia daquele NPC e depois faz com que ele seja um baita traidor. E a última, e não menos divertida, é uma acusação falsa. Dá pra juntar lá com a ideia do bárbaro que acabou desaparecendo por uma noite e não sabe o que aconteceu, mas coloca com que ele tenha sido acusado. Na manhã seguinte, depois de todo mundo conversar ali e descobrir que o bárbaro não lembra de nada, faz com que o bárbaro vá até a cama dele, até o quarto dele, diz algo bem simples, é muito fácil, tu percebe que teu machado não tá ali contigo, tu deve ter deixado no quarto. O bárbaro vai lá buscar, né? Quando o bárbaro for buscar que ele se separar do grupo, tu faz com que chegue a guarda da cidade ali e procure pelo Sir Olho de Martelo, que ele fez um terror, ele queimou uma casa, ele explodiu um milharal, sei lá, e faz com que o grupo tenha que lidar com isso sem a presença do bárbaro. Quer deixar a coisa mais interessante ainda? Chega no bárbaro, no jogador do bárbaro. Ô meu, vai lá tomar uma água, que eu não quero que tu assista esse turno aqui. Eu não quero que tu saiba o que eles vão presenciar agora. O bárbaro vai ficar mais maluco ainda, que ele não vai saber não somente o que aconteceu com ele na outra noite, como também o que aconteceu naquele momento. Uma dica extra, inverte os jogadores aí. Entrega essa noite do bárbaro para outro jogador fazer. Entrega a noite do bardo, sei lá, para o cara mais certinho pro paladino fazer. Faz com que um jogue com o personagem do outro em alguma cena em que o outro não tá presente. E depois usa essa memória do que aconteceu para esse personagem ficar curioso. Assim, um jogador vai saber o que houve e o outro não. Dá para fazer bastante coisa divertida no gameplay do RPG sem fugir muito da ideia de simples RPG. E isso faz com que a mesa seja muito boa. Dando alguns exemplos que eu já utilizei, eu já fiz com que essa questão do personagem que morreu, e só poderia ser de fato, que morreu não, que virou um zumbi, só poderia ser derrotado quando alguém dissesse pra ele que ele estava morto. Teve uma outra sessão em que eu ofereci para um dos jogadores, ó, alguém vai começar com mais pontos, quem que quer? Só que o seguinte, ó, na primeira sessão praticamente não vai jogar, tu tem que estar lá, mas praticamente não vai jogar. Beleza, um aceitou. Eu fiz com que os outros 2 jogadores tivessem que resgatar esse jogador, que aceitou mais pontos, de dentro de um necrotério, porque ele era um vampiro e ele estava com o corpo empalado. Acontece que por mais que eu deixasse bem claro em vários momentos, os jogadores não perceberam que aquele ser que eles estavam resgatando, na verdade, era o outro jogador. Ficou muito, muito bacana. Eu tenho até a necrópsia aqui, eu fiz uma fichinha de necrópsia desse personagem, não sei onde eu guardei. Mas ficou bem bacana. Outra questão que eu fiz foi aqui mesmo no canal, para vocês assistirem em Sociedade Artificial, dá para assistir ali de boa. Um dos jogadores não sabia desde o começo, e aqui vai um spoiler, né? Eu aconselho que vocês assistam lá primeiro. Então, se por acaso não assistiu ainda, vai lá e assiste, tenta descobrir o que que eu fiz, como que eu enganei um dos jogadores. Mas então, em Sociedade Artificial, um dos jogadores foi acusado de ter feito coisas hediondas. Acontece que esse jogador não lembra de ter feito. Olha aí usando as dicas que eu acabei de dar. Ele não lembra de ter feito isso. Então, todas as 3 sessões passaram com ele tentando descobrir o que aconteceu para poder provar a sua inocência. Acontece que o tempo todo ele era, na verdade, um androide criado pelo verdadeiro ele. Ou seja, ele criou um personagem, só que esse personagem não era exatamente dele. Esse personagem virou o vilão da campanha, enquanto ele era um androide criado pelo personagem que achava ser o original. Eu acho que dessa forma deu para criar ali uma trama de começo, meio e fim bem interessante, mas em algum momento a gente pretende voltar lá em Sociedade Artificial. E aí, me diz aí, quais são as tuas dicas para fazer uma reviravolta agora na mesa de RPG de qualquer um? Coloca aqui embaixo que eu tô curioso. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!